Eu sou João Vitor Lima. Vou falar sobre a biografia de René Descartes. Ele nasceu em 1596 na província francesa de Raillet. Ele ficou órfão quase um ano após seu nascimento e ele cresceu sob os cuidados do pai e de uma ama. Seu pai era funcionário público de Raillet e providenciou uma educação de elite para o filho, que desde cedo teve contato com a filosofia, a astronomia e a matemática. Ele estudou no colégio Royal Henri Legrand, seminário dirigido por jesuítas, no castelo Le Flanche. Aos 19 anos terminou o seminário e algumas inquietações sobre a filosofia ensinada pelos jesuítas de tradição escolástica e essencialmente aristotélica deixaram-no pensativo. Quando terminou o curso básico, ele ingressou ao curso do Direito, na Universidade de Poitiers. Aos 22 anos de idade, ele tornou-se bacharel em Direito, mas nunca exerceu a advocacia ou envolveu na carreira jurídica. Ao se formar, Descartes ele entrou na carreira militar, tendo passado mais de um ano como soldado alistado no exército, principalmente holandês, de Maurício de Nassau, que foi um príncipe holandês bastante importante. Foi justo o exército que ele comandava que o Descartes estava alistado. Mas o filósofo, logo depois de um tempo, ele descobriu que não nasceu para o militarismo. Então, não bastante, suas contribuições como conselheiro e estrategista militar fizeram-se presentes quase toda a sua vida, tendo sido encerradas apenas quando o francês completou 49 anos. Essa atividade era, no entanto, secundária em sua vida dedicada à filosofia e matemática. O ingresso no exército, quando o jovem revelou a Descartes uma busca pessoal pela aventura, ao que ele surgiu com inúmeras viagens que fez à Europa. Apesar do espírito aventureiro, conta-se os seus biógrafos que desde criança o pensador era muito reservado e evitava convívio social, preferindo ficar sozinho e cair em seus profundos pensamentos, o que fez deixar poucos vestígios de sua vida social. Também aos 22 anos começou a estudar matemática e viu-se fascinado pela exatidão daquela ciência, algo que já despertara a sua curiosidade desde os anos vividos em La Flanche. Aos 33 anos, Descartes havia escrito um livro chamado Tratado sobre o Mundo. O filósofo optou por não publicar um manuscrito sobre a ciência natural que defendia a tese heliocêntrica em decorrência do período de condenação vivido por Galileu. Em 1637, ele publica o Discurso de Método, sua mais importante obra filosófica, e em 1641 publica Meditações Metafísicas, outra grande obra de sua autoria. Em 1649, o pensador francês aceita o convite da rainha Cristina da Suécia, apesar de hesitar bastante. Cristina era uma admiradora da filosofia cartesiana e o filósofo parte para ser seu conselheiro. O rigoroso inverno sueco ele causou uma forte pneumonia em Descartes, que morre em 1650, e em 1663 a Igreja Católica proíbe alguns de seus livros, em especial as Meditações Metafísicas, porque elas possuem alguns assuntos teológicos. Olá pessoal, tudo bem? Quero começar a minha apresentação nesse trabalho falando uma frase do nobre René Descartes, que diz: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Eu irei falar sobre as principais obras de René Descartes: Regras para a Direção do Espírito, O Mundo ou Tratado da Luz, Discurso sobre o Método, Geometria, Meditações sobre a Filosofia Primeira, Princípios da Filosofia, As Paixões da Alma. O texto do Discurso do Método era um texto curto, escrito em francês, no qual restringia bastante o público. A intenção exatamente era essa, para que apenas pessoas que compartilhassem de uma tal racionalidade atingisse apenas elas. Uma obra que apresenta um método cartesiano e suas justificativas e a sua contribuição são exatamente para o racionalismo. Princípios da Filosofia é uma obra que era uma espécie de manual para o fornecimento de conhecimento filosófico na educação jesuíta, né? A intenção era poder disseminar o racionalismo já na educação de base, a fim de formar estudantes de acordo com ideias sólidas de raciocínios clara e distinta, a de uma filosofia também racionalista.
Bom dia, meu nome é Ana Carolina e dando continuidade ao trabalho do meu grupo sobre René Descartes, irei falar sobre o racionalismo moderno, no qual ele é um dos pais fundadores. O racionalismo moderno é uma teoria que se sustenta na ideia de conhecimento diretamente ligado à razão. No século XVII, com o desenvolvimento da ciência, o homem passou a questionar os critérios e os métodos utilizados para definir o conhecimento como verdadeiro. O pensamento de Aristóteles retorna como um contraponto às doutrinas tradicionais da Igreja e instaura um novo método de pensar e compreender o conhecimento. Sendo assim, o século XVII vê nascer o método experimental e a possibilidade de explicação mecânica e matemática para os acontecimentos do universo, para as questões ligadas ao funcionamento do universo e as suas leis universais. Surge dessa forma novas perspectivas, o racionalismo e o empirismo, que se tornam paradigma para a filosofia moderna, que confia na razão para conhecer e conquistar a realidade. Como eu falei, o principal expoente dessa teoria foi René Descartes, matemático, filósofo e inventor da geometria analítica. Os pontos do racionalismo. Racionalismo pode ser baseado em 3 pontos: conhecimento diretamente ligado à razão, baseia-se pela busca na certeza e na demonstração. O homem tem ideias inatas que se encontram nele desde o nascimento e não se baseiam nas suas experiências de vida. Enquanto que a ciência cristã e antiga constitui um corpo de verdades absolutas, de teorias universais, de certezas definitivas, não admitindo erros, mudança, crítica. A ciência moderna racional vai propor leis e princípios que expliquem como funciona a realidade, que mostrem como se chegou a este caminho, a esta lei. O pensamento racional introduz a dúvida no processo do pensamento, introduz a crítica como parte do desenvolvimento do conhecimento científico. Neste cenário, René Descartes surge como o pai da filosofia moderna. O princípio básico de sua filosofia é a frase: penso, logo existo. A base do seu método é dúvida de todas as nossas crenças e opiniões. Para ele, tudo deve ser rejeitado se houver qualquer possibilidade de questionamento. O pensamento é algo mais certo que a matéria. Ele valoriza a atividade do sujeito pensante em relação ao real a ser conhecido. Descartes acreditava que o método racional é o caminho para garantir o conhecimento de uma teoria científica. Bom dia a todos, me chamo Tazono Licurgo. Irei falar com vocês sobre a área matemática de René Descartes. Sim, o mesmo contribuiu muito para a filosofia, mas também não podemos esquecer o quanto ele contribuiu na área matemática. Quando você estava no ensino médio, provavelmente já ouviu falar do plano cartesiano. O plano cartesiano é um gráfico que parte de um ponto específico que é chamado origem, que tem o eixo Y, ou conhecido mais formalmente como ordenada
que é vertical, e o eixo X, que é conhecido como abscissas mais formalmente, que é horizontal. Aí você pode estar pensando, mas é apenas usado na área matemática, apenas para calcular funções, certo? Não. Você por acaso já jogou xadrez? Ou já foi ao cinema? Nesses dois casos você tem que usar o plano cartesiano. O xadrez é claramente dividido. No cinema, quando você vai escolher o seu assento, você tem que escolher a fileira e a coluna, que é o plano cartesiano justamente, para colocar um ponto específico em uma área. Pode fazer isso também com mapas globais. Quando você vai viajar em um avião, você também tem que fazer isso. Enfim, graças a René Descartes, nós temos essa possibilidade. Em síntese, René Descartes foi um filósofo francês e matemático que celebremente disse a frase "penso, logo existo". Nós do grupo gostaríamos de agradecer a todos por terem visto esse vídeo e desejamos, no caso, a todos vocês um ótimo dia. Muito obrigado.